Oi, pessoal. Vamos mais uma aula de gestão estratégica de operações, agora a parte 2. Relembrando esse fluxo de informações dentro do planejamento e controle de operações. Então, a ideia é que esse fluxo de informações ocorra de maneira satisfatória entre os três esferas de planejamento estratégico da produção no longo prazo, planejamento mestre da produção no médio prazo e programação da produção no curto prazo, para que a parte de execução, né, no curto prazo, ocorra da melhor forma possível, tendo em vista o bom planejamento nas etapas superiores. Então, aqui a gente já viu esse fluxo, mas dê mais uma olhadinha, pause, se for o caso. Vamos dando continuidade. A gente está dentro desse fluxo, né? E vamos ver aqui a parte de estratégia funcional, a parte de plano, produção e plano de produção. A estratégia produtiva, ela tem em mente a questão dos critérios de desempenho, as áreas de decisão e as políticas de produção, linkando esses dois aspectos. Então, só vamos conceituar primeiro, seria uma estratégia de produção consiste em estabelecer o grau de importância relativa dos critérios de desempenho e formular políticas consistentes com esta priorização para as diversas áreas de decisão. Então, seria nesse ponto. Tem a questão, é uma empresa, por exemplo, de automóveis. Não é porque é uma empresa de automóveis que ela vai não ter todos os mesmos processos, as mesmas políticas, as mesmas decisões. Depende muito também dos critérios que são priorizados. Por exemplo, uma fabricante de automóveis que produz em larga escala, ela vai focar em custo, em menor custo unitário. Já uma empresa que produz um carro de luxo, talvez ele foque na qualidade. Não que o de que tem um baixo custo seja de baixa qualidade, mas para aquele custo que se propõe, a qualidade é diferente do que um de alto luxo. Né? E a partir dessa decisão também, as áreas de decisão, como instalações, capacidade de produção, tecnologia, integração vertical, também vai ser diferente. Então, tem essas peculiaridades. Os critérios de desempenhos básicos são custo, qualidade, confiabilidade, flexibilidade e rapidez. Mas também tem a questão do custo, que está sendo falado hoje, que é a questão ético-social. Então, não é porque o produto é barato, qualidade boa, mas ele usou mão de obra infantil, mão de obra escrava. Então, as pessoas já olham com outros olhos, já não querem mais aquele produto. Ou se um estabelecimento tem uma postura diferente do que a gente aprova, também a gente talvez não frequente. Então, não é também a questão ambiental, né? Hoje em dia, pelo menos, questão de cosméticos, né? Eu vejo muito em cremes, né? Nos cremes de cabelo, enfim, maquiagem, aquela questão de zero crueldade com animais, então, vegano. Então, tem essas questões também que estão sendo muito também estão sendo priorizadas, tá bom? Aqui, só reforçando a questão desses critérios, né? Custo e qualidade é um dos critérios que a gente já conversa bastante, né? Acho que não tem nenhuma dúvida em relação a eles, mas vocês podem perguntar. Confiabilidade está com a questão de cumprir o prometido. Você promete um prazo X, você cumpre aquele prazo. Promete a qualidade X, você cumpre aquela qualidade. Seria mais essa conformidade em cumprir o prometido. Se você é um fornecedor, uma empresa, uma organização confiável. Flexibilidade tem a ver também com a questão de fornecer vários tipos diferentes de serviços ou produtos. E rapidez, ser ágil na entrega, na produção daquele bem ou serviço.
Aqui tem dois exemplos de duas empresas, né, de estratégias produtivas. A empresa A prioriza o critério de flexibilidade como ganhador de pedidos. Suas políticas de instalação, capacidade de produção, tecnologia devem privilegiar equipamentos que permitam a produção econômica em pequenos lotes e setups rápidos, né? Setup é a preparação das máquinas entre uma operação e outra. Justamente para poder flexibilizar essa produção e não perder tanto tempo nessas preparações. Já a empresa B, ela busca o critério redução de custos. Suas políticas nestas áreas devem ser voltadas para grandes instalações, onde o ritmo de produção pode ser acelerado pela fabricação de grandes lotes homogêneos. Então, você vai ter grandes instalações com setores dedicados, às vezes uma operação exclusivamente, para poder reduzir esses custos unitários. Aí considere que a empresa, considerem essas duas empresas situadas num ambiente, né, no mesmo mercado, e este mercado venha crescer. Então, a empresa B, ela vai ter vantagem competitiva de custo em relação à A, porque seus custos fixos serão mais baixos em função da grande quantidade produzida. Ela vai conseguir produzir mais, vai poder encomendar mais, vai ter turnos, pode ter divisão em turnos, talvez. Então, ela vai ter essa economia em escala proporcionada às suas instalações previamente projetadas. E possivelmente a empresa A, que focou na flexibilidade, não vai ter nem capacidade para atender esse mercado que vai crescer, provavelmente. Mas imagine que a demanda é baixa. Então, a empresa A, que buscou flexibilizar, né, sua produção, terá condições de atender essa demanda em pequenos lotes, enquanto a empresa B vai ver seus custos fixos dispararem. Não é que a questão dos custos fixos disparam, assim, que aumenta, é porque você vai ter, em relação ao custo unitário, você vai ter um custo bem elevado, né? Porque você não vai ter tanta produção. Aí aqui tem essa relaçãozinha, né, entre os tipos de sistemas produtivos e a demanda, qual seria o mais eficaz. Quando temos grande volume e baixa variedade, os contínuos em massa são mais eficazes. Se é um médio, né, seria em lote, e se for pequeno volume e grande variedade, sob encomenda ou por projeto, job shop, seria o mais adequado. Aqui, o plano de produção, né? O plano de produção trabalha com informações agregadas de venda de produção. Normalmente, agrupamento de produzir famílias e afins, né? Então, você vai ter computadores. Mas, claro, quando você desmembra um computador, você vai ter vários subprodutos. Um carro, você tem um carro, mas você tem vários subprodutos. Um eletrodoméstico também tem vários subprodutos. Então, seria mais nesse sentido. A família seria o macro, né? E tem os subprodutos que seria, a gente chama pai, filho, enfim, essa nomenclatura mesmo. Mais para frente a gente vai ver isso, com o plano médico da produção, MRP também mais para frente. Os períodos de planejamento são meses ou trimestres, abrangendo um ou mais anos para frente. Aqui é um conceito até que o livro vai trazendo, né? Mas reforça, gente, essa questão de fechamento de tempo, vocês vão perceber dentro da organização, né? Dependendo da organização, do produto que ela está fabrica ou serviço que ela presta, isso vai variar, tá bom? Inicialmente, os recursos produtivos para o período de planejamento analisado devem ser conhecidos para cada setor da empresa que entrar no plano. Então, você tem aquele produto, tem várias etapas, você tem que entender em que momento cada etapa tem que ser acionada e quanto produzir em cada etapa.
a possibilidade de alterações potenciais na capacidade de produção, seja por aquisição ou venda de equipamento, seja com alterações da política de mão de obra ou ainda com terceirizações. Então, a gente percebe, por exemplo, hoje, está vendo com essa questão da pandemia, a demanda de alguns itens no início da pandemia, as máscaras, agora a questão dos testes. Então, as empresas, estava vendo a notícia, está no jornal, que teve a empresa que produz os testes, até ampliou a questão do número de turnos. Antes operava acho que era 8 horas depois mudou para 24 horas, 3 turnos de 8 horas. Então, isso pode ser alterado também de acordo com esses planejamentos. Uma compra de uma máquina que fabrica mais, consegue fazer mais peças por minuto, consegue embalar mais rápido. Também isso modifica. Terceirizações. Então, padrões de consumo desses recursos, taxa de produtividade e tempo de setup por família de produto devem ser conhecidos. Tudo isso tem que ser conhecido para você conseguir planejar. O fluxo de demanda previsto para o período deve ser avaliado para buscar equilibrar a capacidade de produção com as vendas. Então, a ideia é sempre você trabalhar com a demanda prevista. E se você tiver esse dado que é melhor do que a demanda prevista, que é a demanda consolidada, que são os pedidos em carteiras confirmados, seria o ideal. Mas se não tem, a demanda prevista é algo essencial para poder avaliar quanto você deve produzir. Salvo não tenha nada disso, aí você vai começar uma avaliação aos poucos, né? Começa a produzir, vai analisando para que você mais na frente consiga ter esses dados. Além disso, as informações de receitas e custos também permitirão avaliar as alternativas para a elaboração dos planos, né? Talvez você consiga avaliar, não, aqui está mais barato esse recurso do que naquela outra empresa, naquele outro fornecedor. Então, isso é importante. A ideia, gente, de tudo isso é antever possíveis problemas, para que quando chegar na execução, você não precise ficar apagando incêndio, você consiga se concentrar no planejamento e, e adequação, uma possível aumento de demanda, uma inserção de novo produto, uma adequação do produto já existente, e não ficar sempre apagando incêndio e não planejar a sua organização. E aqui, gente, esse fluxo aqui é do Correia, que ele resume o que a gente tratou nessas 2 aulas de planejamento estratégico, gestão estratégica de operações. Então, aqui a gente vai ter o negócio, né? O negócio da empresa, da organização. Aqui tem estratégia de operações. Aqui tem o desempenho operacional, tem qualidade, custo, flexibilidade, velocidade, confiabilidade. E também aquela questão do ético e social também pode ser incluso aqui. Então, o que me está focando é qualidade do produto, é custo, é flexibilidade. Então, isso é importante também. Qual seria a visão do negócio, a missão, para também situar a minha empresa dentro daquele ambiente? A análise do benchmark, né? Tanto interno, se a empresa tiver filiais, ou até internamente, até setores, né? Pode ser só uma matriz, aliás, só uma matriz, esse termo matriz e filiais é quando você tem mais de uma, né? Só pode ser só uma instalação. Mas dentro da instalação tem setores diferentes, a gente consegue perceber práticas diferentes de setores e pegar as melhores práticas e padronizar, vamos dizer assim, entre todos os setores. Então, esse benchmark, né? Benchmark tanto interno quanto de concorrentes do setor, ou até mesmo fora dos setores. O que é priorizado pelos mercados que vocês estão visando, que a organização está visando, e o ambiente que está inserido, né? A questão da economia, política de preços, em que momento nós estamos situados. Então, isso tem que ser avaliado para poder gerir a empresa da melhor forma, né? E ela ser mais sustentável ao longo do tempo. Então, seria isso a questão da gestão estratégica, tá bom? Então, aqui, deixa eu só fechar aqui.
Então, aqui estão as referências, aqui estão os livros, né? Vocês conseguem ver pela biblioteca virtual, e também reforço para buscar cases publicados em eventos na área, que tragam exemplos práticos, e tragam dúvidas, que isso é bem interessante, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.